Bom dia a todos e bom dia a todas. Falar de Deus é algo ainda muito distante de cada um de nós aqui na Terra. Porque Deus ele pode se expressar de várias formas. Deus, a respeito de Deus, nós podemos ter vários pensamentos que não precisam ser esses pensamentos combinados entre si. Há discordâncias, há concordâncias, há diferenças, há pensamentos mais próximos, pensamentos mais distantes, mas o que importa é, pelo menos nós espíritas que vamos trilhando esse caminho através e a partir dos ensinamentos que essa doutrina nos traz, é o seguinte: é ter a certeza absoluta, primeiro, que Deus existe. Não uma certeza relativa, não sei, quem sabe, pode ser absoluta. Isso a gente tem que firmar em nós a cada dia que passa, da hora que acorda, a hora que dorme e dormindo também, né? Então, primeiro a gente tem que ter essa certeza de que esse Deus existe. A segunda certeza é que Deus está em tudo e em todos. Estranho isso, né? Está em todos. Então quer dizer que Deus está em mim? Olha, só lembrar Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer mais do que vós sois deuses, né? Não que a gente tenha vários deuses, mas que Deus está em cada um de nós. E é muito fácil, entre aspas, a gente chegar a essa conclusão depois que a gente começa a estudar a doutrina dos Espíritos. Onde é que se encontram as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, na minha consciência, já está impressa, implantada as leis de Deus. É como se, na minha criação, Deus criasse um chip e colocasse lá na minha consciência, seja lá onde ela esteja, né? Mas que eu já carregue comigo desde a minha criação, não é do meu nascimento. É da minha criação. Essas leis de Deus já me pertencem. E à medida que a gente vai evoluindo, essas leis vão sendo despertadas. E de que forma que elas são despertadas? A partir e através das experiências que nós temos uns com os outros. É aí que eu vejo Deus em você, ela vê Deus em mim. É aí que eu não vejo Deus em você, é aí que ela não vê Deus em mim. Quando nós não vemos Deus em mim ou no outro, significa que nós estamos distanciados das leis do Criador. E se eu continuar a falar, eu não vou fazer nada que eu tenho que fazer. Vamos lá. Eu trouxe duas coisas aqui conjugadas. Primeiro, a gente vai ver, ou paralelamente um ao outro, o que nos traz a lição de hoje, que é, né, atributos da divindade. Atributos da divindade. Nós somos divindade. Somos divindade. Somos co-criação com Deus, co-criadores com Deus do universo. Deus me fez para que eu pudesse, de alguma forma, ajudá-lo na criação do universo. Nesse momento, nesse planeta. Mas nada vai me dizer que eu vou ficar eternamente nesse planeta. Isso é outra história, outra questão. E aí, na primeira pergunta, na pergunta 10, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Então, está fazendo uma pergunta para a gente. Então, a gente mentalmente vai pensar nisso. De que forma que eu provo a existência de Deus? A intimidade, né? O processo íntimo de Deus, a natureza íntima de Deus. De que forma que eu posso compreender isso? É muito distante, para mim é muito distante, né? Você alcançar isso, porque a gente vem no processo evolutivo. Houve uma época em que a gente acreditava que existiam vários deuses.
não um Deus só. Né? O tempo vai passando e a gente foi se descobrindo que é só um Deus que existe. E ainda tem alguns locais, algumas culturas que ainda estão acreditando que existem vários deuses, né? Quando na verdade Deus é um só, assim que o cristianismo nos ensinou através de Jesus, que trouxe o tempo inteiro a figura do Pai, do Deus, para que a gente pudesse de alguma forma entender melhor tudo isso. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. Ou seja, a doutrina espírita é de 1857 para cá. Então ela é muito recente, muito nova. Então a gente vai começando a compreender determinadas coisas porque é doutrina dos espíritos. Somos espíritos? Somos espíritos, então é para a gente. Porque ainda tem muita gente, quando fala doutrina dos espíritos, só pensa que é só para os desencarnados. Não pensa que é para nós que somos espíritos. E por conta disso, a gente busca aprender bem viver. Mas ninguém se preocupa em bem morrer. Sendo espírito que somos. Morte do corpo físico. A gente não tem esse hábito de pensar nisso. Né? Porque a gente acha que a gente vai... O outro que vai morrer, eu não. Né? Então a gente adia esse pensamento. Não é para a gente ser mórbido e ficar pensando na nossa morte, mas é a gente pensar na possibilidade da morte do corpo físico, porque ela vai nos chegar, vai nos atingir um dia. Então eu tenho que me preparar para isso. E a doutrina espírita é que melhor prepara todos nós para esse bem morrer. Porque eu vou continuar, dar continuidade àquele que eu sou aqui na Terra quando estiver em espírito, porque eu sou imortal. Então eu vou precisar viver muito bem essa minha vida aqui para que eu possa, na minha vida verdadeira, eu trabalhar de forma que Deus está a nos chamar. E para que a gente possa saber da intimidade, né, de como seria esse Deus, né, o que é Deus, né? A gente sabe da palavra, mas quando se fala assim, a gente fica meio que... Aí a gente vai vendo aqui algumas provas da existência desse Deus para a gente ter uma noção melhor e maior do que significa esse Deus. Deixa eu ver se eu vou acertar. Observe essa imagem. Deixa que ela penetre em você. Né? Viva essa imagem. Salvo aquelas construções ali, que é do homem, o resto todo é de Deus. Então você tem, assim, a possibilidade de trazer isso que é de Deus para você? Reside em você essa beleza, ou eu fico só na imagem de Isara, como ela falou? O que você falou? Que lindo! E quando eu falo que lindo, eu não me aproprio dela, eu só acho lindo. Mas esse lindo que eu acho, eu me apropriei disso. Eu vivenciei essa imagem, que aqui está a existência de Deus. Se eu quiser saber, né, da intimidade, do íntimo de Deus, olha aqui, essa é uma das formas que a gente pode. Se os espíritos dizem não, é porque eu ainda não estou completamente pronto para assimilar essa prova de Deus em mim. Nós ainda somos muito imediatistas, muito personalistas. O nosso olhar para fora é o olhar que ela tem, que é o olhar de todos nós. Ah, que lindo! Ponto. Mas até que ponto você trouxe isso para você? Né? E aí a gente precisa fazer uma comunhão com Deus. A gente precisa fazer essa comunhão com Deus.
para que a gente possa, de fato, começar a pensar, né, numa outra resposta que os Espíritos vão nos dar. Ou seja, eu compreendo a natureza íntima de Deus, isso aqui é a natureza íntima de Deus. Eu compreendo isso. Como é que isso chegou aqui? Como é que isso foi formado? Por que isso é tão lindo? Por que é tão lindo para fora e não é tão lindo para dentro? Eu tenho isso aqui em mim. E é isso que a gente tem que fazer para poder fazer essa comunhão com Deus, né? Então, quando eu tiver isso formado dentro de mim, eu vou poder saber da natureza íntima de Deus. Vamos para uma outra. Fala de novo. Que lindo. Né? Mas de que forma que você vivencia isso? E para que eu entre em contato com isso, o que eu preciso? Eu preciso uma comunhão com Deus. Que Deus é esse? Esse Deus que está em você. Eu preciso de uma comunhão comigo mesmo. Eu tenho que começar a pensar como espírito que sou, não apenas e só como personalidade que estou. Porque essa personalidade que está, ela está para poder aprender o que eu preciso aprender para alimentar o espírito que sou, para ele poder evoluir. Né? E isso é uma das coisas que a gente tem que parar mais para pensar. A gente pensa muito na nossa sobrevivência, a gente pensa muito no salário, a gente pensa muito na casa, no carro, a gente pensa muito no familiar, mas a gente não pensa nisso. É mentira ou isso que eu estou falando? Porque eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. As preocupações do dia a dia, da sobrevivência, elas são tantas, a gente valoriza tanto essa sobrevivência nesse sentido material, que a gente deixa de pensar na nossa sobrevivência espiritual. Porque isso aqui, apenas o espírito é capaz de assimilar. Mas para que o espírito que hoje está possa assimilar, eu tenho que parar para olhar, eu tenho que parar para pensar, eu tenho que parar para... Quantas vezes a gente vai para uma beira de praia caminhar, né? Mas vai caminhar não é para a gente resolver os nossos problemas internos. É caminhar para entrar em contato com essa comunhão com Deus. Para estar ali, caminhando na beirinha da praia, ali, deixando a água batendo no seu pé e pensar, nossa, olha como Deus é bom. Olha a presença de Deus aqui, trazendo essa água para refrescar os meus pés, pisar nessa areia, olhar para o firmamento, apenas no sentido de admiração a Deus. É dessa forma que a gente faz essa comunhão. Então, o que a gente pode tirar daí? Tenho desejado, sinceramente, traga isso para você, tá? Compreender os meus deveres atinentes à oração. Mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Se identificaram? Porque eu me identifico 100% com tudo isso aí. E eu tenho que parar para pensar. Ou seja, primeiro, fala, tenho desejado. Primeira pergunta, você tem desejado? Ou não? Deixa para lá. Eu ouço muita gente dizer, deixa para a próxima encarnação. Não? Quer perder seu tempo, perca. Isso é o livre-arbítrio de cada um. Tenho desejado sinceramente, ou seja, é uma coisa que eu quero, eu desejo, né? Compreender os meus deveres atinentes à oração. Quando a gente faz oração, qual é o sentido que você dá para a sua oração? Geralmente a gente faz oração para pedir.
né? Gente, olha o final do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fico assim, de boca aberta, quando eu leio aquele prefácio e as orações para tudo que acontece na sua vida. Está tudo lá. Eu gosto muito de ler de noite aquilo, né? Principalmente para afastar as tentações, para afastar os obsessores, para não sei o quê, para que eu possa dormir e ir para a espiritualidade fazer alguma coisa de útil, né? E não para atender aos meus desejos íntimos, pessoais, aqui dessa minha reencarnação. Mas sinto que minha alma está tomada de certas situações. Ou seja, o espírita, isso é muito importante, porque o espírita, ele vive, entre aspas, na corda bamba. Porque de um lado ele tem que atender a matéria, do outro ele tem que atender o espírito, que não se cruzam. Porque tudo é Deus, espírito e matéria. Então a gente tem o hábito de atender esse lado, a matéria. Eu pouco atendo esse lado, que é o espírito. E para atender o espírito, eu não posso ter excitações. Eu tenho que começar a trabalhar isso em mim. E isso, o trabalho é pertinente a cada um. Não tem uma regra para todo mundo, faz isso. Não. Você que vai escolher o seu caminho, aquilo que melhor atender às suas necessidades. Mas sinto que minha alma está... Olha como ele fala, alma. O que é a alma? Espírito encarnado. Então, estou falando da gente. A alma está tomada de certas excitações. Quais são as minhas excitações? Olha como tudo é reflexão. É tudo para pensar. A gente, às vezes, vê isso aqui por ler. A gente vê isso aqui por ver. Mas não procura saber o que isso está querendo dizer para você. O que isso está querendo falar para você? Né? Anseio por esta comunhão. Por que eu anseio? Porque é da lei de Deus. Porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do Pai. Se eu sou herdeiro do Pai, eu já tenho em mim essa ansiedade de querer alcançar aquilo que é do Pai. Isso já está implícito em cada um de nós. Não é nada que a gente vai ainda conquistar, comprar, adquirir, fazer. Não, já está em nós, só que está adormecido. E para que eu possa despertar essa vontade dentro de mim, eu tenho que fazer o que a gente faz. Por que sábado, 10 horas da manhã, um calor escaldante, um dia lindíssimo, eu estou dentro de uma sala falando de Deus? Qual o sentido disso? É o normal, entre aspas? Se fosse, vocês teriam que alugar o prédio, porque todo mundo estaria aqui. Só que não é. Não é para todo mundo, é para alguns. Agora, esses alguns são os agentes multiplicadores. Esses é que vão respirar isso, esses é que vão bafejar isso, esses é que vão espalhar essa inspiração, essa energia, sem precisar doutrinar ninguém. Porque eu não digo que sou espírita, eu mostro que sou espírita. É diferente. Né? Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Essa comunhão na alma, né? Eu anseio por essa comunhão. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. A gente vive na dúvida, na incerteza. Será? Mas eu faço tudo de bom, eu rezo, eu faço o bem para as pessoas, eu não falo mal de ninguém, eu não sei o que, não sei o que lá. Como se você, pensando dessa forma, vai pensar que você só tem essa encarnação. Você esquece do que a gente viveu em outras reencarnações e esquecemos mesmo. Mas pelo fato de estar num planeta de provas e expiações, boa coisa eu não sou. Mas ele não se mostra assim, mas por dentro. Quer fazer uma viagem na minha mente? Aí você vai saber de fato quem eu sou. Porque é dessa forma que a gente vai se conhecer. E é bom que seja assim.
Porque eu só posso mudar alguma coisa que está em mim e que eu não quero mais para mim, se eu começar a fazer o que eu tenho que fazer. E para mim, né, descobrir, né, com vários tombos, né, eu descobri que o caminho mais correto e o mais, não vou dizer difícil, porque Joana vai me bater se eu falar que é difícil, ela diz que é trabalhoso, né? E o caminho mais trabalhoso que a gente tem para percorrer, isso que a gente no íntimo quer, essa comunhão com Deus, é Jesus. Esse é o caminho, esse é a verdade e esse é a vida. Eu não vou ao Pai senão por Ele. Ora, se eu sei disso, eu tenho que seguir a quem? Ir buscar Deus? Não, eu tenho que seguir a Jesus. Então isso aqui não pode ser mais antagônicas às minhas ideias. Eu tenho que ter essa certeza, porque enquanto eu não tiver essa certeza, aconteça o que acontecer. Meu filho de 2 anos desencarnou com bala perdida. É triste? Muito. Vou chorar? Muito. Vou ter saudade? Também. Mas Deus sabe o que faz. Enquanto eu não pensar dessa forma e aceitar aquilo que acontece ao longo da minha vida, porque na primeira coisa que acontece na vida da gente e que a gente não quer, não gosta, Deus não gosta de mim. Pronto. Eu já... Enquanto está tudo bem, Deus é maravilhoso. Começa a ter problema, Deus não gosta de mim. Né? Vamos para outra, porque a gente tem tempo, senão daqui a pouco ela está me mostrando aqui o cartaz, o cartão vermelho. E aí? Tem alguma coisa que o homem fez aqui? Absolutamente nada. Eu acho, por ser, eu acho que nem plantar ele plantou, né? Não sei como é que isso acontece. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, na minha frente, na minha varanda, tem uma árvore que deve ter ali um século ou 2 séculos. É uma coisa gigantesca. Essa semana estavam aparando, né, podando ela, porque ela já estava querendo entrar para os apartamentos dela. Né? Mas é uma coisa gigante. Aquilo ali deve ter uns 200 anos. A raiz dela, sem brincadeira nenhuma, é maior que essa mesa aqui e ela vai se espalhando para tudo quanto é lugar. É uma coisa maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, eu amo natureza, né? Eu amo natureza. Eu amo o verde, né? Montanha, rio. Eu não sou chegado ao mar, não, hoje para falar para vocês. Mas o verde, lareira, né? Um riozinho, isso eu amo. Praia não me convide, eu não boto meu pé lá. Né? E isso aqui, eu acordo de madrugada e vou lá para a varanda e fico olhando para ela. Do nada. Entendeu? Parece que é um sonâmbulo. Né? E fico ali agradecendo a Deus essa grande oportunidade de eu poder introjetar essa maravilha. Valorize mais a natureza porque ela é de Deus. E aí a gente tem como mensagem, cada criatura tem um santuário no próprio espírito. Tem Deus em si, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. O que nós falamos? Onde é que estão as leis de Deus? Na minha consciência. Se eu faço alguma coisa errada, eu vou sofrer. Errado que a gente fala, ao contrário das leis de Deus. Né? Porque o certo e o errado, a gente só tem essa medição. Não é o certo e o errado que é do homem. É o certo e o errado das leis de Deus. Para nós aqui que estamos falando sobre isso. A gente respeita as leis dos homens, mas essa é falha. Agora, as leis de Deus, não.
Então, se eu respeitar as leis de Deus, com certeza eu vou respeitar as leis dos homens. Né? E o inverso, às vezes, não é verdadeiro. Se eu não respeito as leis de Deus, como é que eu vou respeitar as leis dos homens? Como é que eu vou respeitar as leis de Deus? Então, cada um de nós tem um santuário dentro de si. Vocês já entraram em contato com o seu santuário? Consigo mesmo? Eu acho bom quando a gente faz essa pergunta, todo mundo fica paralisado. Não faz nem assim, fica assim. Né? Porque ainda, para nós, não é uma coisa dita normal a gente fazer. A gente está caminhando para isso, a gente está aprendendo isso. É você sentar e fazer uma meditação. Entrar em contato com você, não é com o outro. Aí a gente está entrando em contato com a gente na meditação, aí atravessa um pensamento, né, de alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente está fazendo. A gente tem que voltar. É um exercício diário. Todas as vezes que eu estou entrando em contato comigo mesmo, eu estou entrando em contato com Deus. Eu estou perguntando, arguindo, questionando a minha consciência. Não é o que Aurélio Agostinho nos diz para fazer, que é o único número de questão que eu sei é 909 do Livro dos Espíritos, é a única que eu sei, né? A gente toda noite perguntar se fez alguma coisa certa, se fez alguma errada, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, questionar a sua consciência. Porque melhor que ela para te dizer o que é bom ou não é bom, não tem outro. É você. Eu não vou perguntar para a Ivone se eu fiz alguma coisa errada de acordo com a minha consciência. Ela pode até conversar comigo a respeito de determinados assuntos, mas ela não pode julgar. Ela não pode criticar. Nem eu, nem ela, nem ninguém. Isso é um trabalho que cada um tem que fazer consigo mesmo. Vamos para outra. Ai, que feio! É extasiante, né, gente? Vamos parar para pensar, né? Então você vê aquela árvore ali, eu amo a árvore, amo, né? Me dá vontade de correr para ficar debaixo dela, né? É uma coisa linda, muito impressionante, não sei o que parece trigo, não sei. Né? Mas é muito linda, muito linda. Onde é que está a mão do homem aqui, gente? Se tivesse aqui queimada, se tivesse, né, a árvore toda murcha, não sei o quê, aí a gente podia dizer que tem a mão do homem, infelizmente, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá onde esse respeito vai ter que ser, né? E o que temos como mensagem? Eu, Jesus, tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro Consolador prometido, Espírito da Verdade. É a terceira revelação. E eu acredito que para nós, espíritos reencarnados no planeta de prova e expiação, seria a última revelação. Ou vai ou racha. Ou a gente entra em contato com isso, ou vamos ter que reencarnar. Se a Terra estiver em regeneração, eu vou reencarnar em outro planeta em prova e expiação, para dar continuidade à minha evolução. Se eu já tiver, né, de acordo com eles, de acordo com Deus, e principalmente de acordo com a minha consciência, porque eu vou para onde a minha consciência me mandar ir. Porque hoje, talvez a gente não saiba como comandar isso, mas desencarnando vai, porque o espírito está aprisionado nesse corpo. Sai o corpo para ver o que o espírito faz. Ele se liberta. E ele se libertando, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquilo
que a sua consciência indicar. Então, é algo que eu tenho que começar a pensar cada vez mais. Parar de se preocupar, entre aspas, com o outro, se preocupar no sentido de querer mudar o outro, de querer salvar o outro, de querer curar o outro. Se a gente nem faz isso com a gente. Então não é egoísmo, é amor próprio. Ame-se mais. E ao se amar mais, respeite-se mais. Porque em se respeitando, em se amando, já está implícito que a gente fará isso pelos outros. E o outro texto. Quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Né? Então está lá, uma vírgula, lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. É para qualquer um? Não. É aqueles que querem, de fato, evoluir a asa do conhecimento. São duas. A asa da aquisição de conhecimento e a aquisição da moral. Eu tenho que, primeiro, evoluir essa, segundo os Espíritos falam. Não se evolui as duas ao mesmo tempo. Eu tenho que evoluir essa porque eu tenho que adquirir conhecimento para entender por que eu tenho que evoluir essa, que é a da moral. Então, o processo é esse. E agora... Que linda! Mas é muito lindo, né? E engraçado, é tão lindo, mas a gente não tem o hábito no nosso dia a dia de ficar admirando isso. Quantas vezes você admira? Quantas vezes você passa na rua, está cheio de árvore, você para olhar o árvore. Você para olhar uma margaridinha, uma florzinha que está ali. Quantas vezes a gente faz isso? Passa batido, né? É um lugar que eu amo passar, Flamengo. Gente, é lindo. No aterro? É lindo demais. E é nesses lugares que a gente faz. A gente pode dizer que o aterro é uma obra do homem, mas com material divino. Né? E ali esticou o mar, né? Jogou o mar mais para lá e plantou tudo aquilo ali. Mas quem que trouxe semente? De onde saiu a semente, né? E essas coisas todas. E outra coisa, se a gente não cuidar, acabou, não tem mais. Então é aquela coisa, se você não cuida de você mesmo, o corpo vai embora. O espírito continua, e continua doente, porque ele vai ter as impressões daquele corpo que não foi cuidado. Vocês já não viram assim relatos? Pessoas que desencarnaram com cirrose, de tanta bebida. Foram para os mundos superiores? Não, ficaram na Terra, atrás das pessoas que bebem, induzindo quem bebe para que eles pudessem, a partir do fluido que sai dos poros da pessoa encarnada que bebe, eles se alimentarem e ficam sugando ali. Então, né, isso é para cada um. O texto é que cada criatura deve estabelecer seu próprio caminho para o alto. Livre-arbítrio. Eu não vou fazer isso para quem quer que seja. Erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Né? Cada criatura vai estabelecer o seu próprio caminho. Eu não sei qual é o caminho da Ivone, né? Eu não estou errando o teu nome, né? Denise. Tá, que eu já falei com umas 3 Ivones aqui, achei que você fosse uma das 3.
Uma até já desencarnou, né? As duas. Então você não é Denise, Ivone, não, você é Denise. Então, a Denise é que sabe qual é o caminho dela, não sou eu que sei. Eu sei qual é o meu. Ou procuro saber. Tem erros e acertos. Né? Esses acertos, eles vão se dar se eu estiver em comunhão com Deus, e esses erros vão se dar se eu estiver em comunhão com Deus. Então, vamos dar uma voltinha? Caminhar? Eu adoro isso, gente. Eu adoro. Meu irmão mora em Teresópolis, né? E ele tem uma terra grande lá, né? E aí eu ia muito. Atualmente não vou muito não, mas antigamente eu ia muito. Aí eu entrava aqui pro mato e ficava o dia inteiro dentro da floresta, assim. Não tinha fome, não tinha sede, não tinha nada. Ficava meditando lá. Aí vinha caboclo, vinha um monte de espírito, né? Aí eu ficava lá com eles lá. Eu amo isso, né? E eu vou falar para vocês, eu amo isso aqui, mas não é para morar. Eu jamais moraria, não me convide para passar um mês em hotel fazenda, porque eu não vou. Eu sou da cidade, eu sou de gente, urbano. Eu sou urbano. Agora eu tenho que fugir um pouco para cá, para poder sustentar esse urbano. Eu não viveria isolado, tipo assim, vai criar vaca, galinha, essas coisas. Eu acho que eles iam acabar criando e cuidando de mim. O que diz? A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Mas que prece é essa? Será que as preces que a gente faz são preces que atingem a Deus? Porque eu sempre oro para Deus. Porque se eu oro para o mais alto, a minha oração, essa energia da minha oração, ela vai ter que passar pelos espíritos amigos, pelo anjo guardião, vai passar pelos outros espíritos, até atingir aonde a minha energia atingir. Né? Se eu oro só para aqui, para a periferia, né, eu só vou ter aquilo ali. Então eu preciso cada vez mais ir a Deus, né, fazer esse caminho. Mas não é esse Deus externo, é esse Deus interno, aquele que a gente ainda não consegue acessar. Eu não identifico se isso é um rio ou um mar, mas acho que é um mar, né? Pela sua extensão, essas coisas todas. E você está sentadinho aqui, ó, no banco da praia, olhando assim, né? Esperando o sol descer totalmente, né? Você fica impressionado, né? Nuvens, o sol lá brilhante, né? E é engraçado como o sol que fica lá em cima, né, atinge a todos nós, né? Todos. Não é um raio só para você, é para todos nós. Né? E no texto diz para a gente, em prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Olha como é que seria a prece. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento convocativa,
A oração é sempre um esforço da criatura em face da providência de Deus. Essa palavra, esforço, é a palavra preferida dos espíritos. Porque nenhum espírito está esperando que a gente se torne santo anjo da noite para o dia. Nós não vamos conseguir nunca, então não são eles que esperam isso da gente. O que importa para eles é o esforço que eu faço para me tornar santo e anjo. É um esforço. Como é que tem um livro, acho que é dos Espíritos, né? Reconhece os verdadeiros, espírito é esforço que faz com suas más tendências. Esforço. Esforço. É isso que conta para cada um de nós. Como é que acontece? Se eu me esforço por me melhorar, eles investem. Se eu não faço o menor esforço, está arriscado os outros investirem. Porque esses respeitam o meu livre-arbítrio, mas esses não. Então eu tenho que fazer esforço para me melhorar. Só temos 5 minutos, então você chama a atenção e eu não posso. Vamos lá? Ai, que lindo! Mas, gente, olha só, essas imagens, se a gente conseguir deixar na nossa mente, a gente acessar, lembrar de vez em quando, isso dá uma calma, uma tranquilidade muito grande, né? Só que a gente prefere as perturbações do dia, né? Reclamar do calor, né? Que está na moda agora, né? Esses dias. Ai, que calor, não aguenta, ai, que calor, não sei o que, não sei o que lá. Aí diz assim, então você vai lá para hoje, né? Essa época lá para Nova York, eu tenho muitos amigos lá, né? Que me mandam foto de neve até aqui. Né? O que você prefere? Eu prefiro neve. Eu tinha a ABC ainda não fui, mas eu, por hábito, começa isso aqui, esse calor aqui, eu vou para lá, que é neve, né? Todo encasacado e eu de camiseta, tenho até foto. Eu não tenho resistência para calor, mas eu não reclamo, porque se eu estou aqui sofrendo com esse calor, é porque eu já botei fogo em muita gente. Então, aguenta, né? Aguenta sem reclamar. E o texto: todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia que a sua própria. Eu não vou falar nada, porque eu já tenho só 5 minutos para a gente poder ver todos. E como ser leal a Deus na oração? Cada um vai trazer isso. Eu gosto muito de fazer trabalho no grupo, né? Porque aí cada um falaria, né? E isso é um aprendizado enorme. Como ser leal a Deus na oração? Aí isso fica para cada um, né? Vamos para outra aqui. Olha que coisa mais linda. Olha o orvalho que cai, né? A gotinha. Eu não posso ficar aqui babando com isso. Senhor, é imprescindível que sejamos de Deus. Quantas lições dessa fidelidade observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Meu Deus, não vai dar tempo. Estava falando de neve, aí ó.
Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo problema da oração está em edificarmos o reino dos céus entre os sentimentos do nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Não vamos dar para refletir, vamos seguir. Olha as marcaridinhas. Agora é fofa? É muito lindo, né? Procure manter essas imagens o máximo de tempo possível. Na simplicidade é que encontramos os símbolos mais puros. Aí. E Deus reside também em nós. Muita paz e muita luz e muito Deus nos nossos corações e nas nossas mãos.